O vento cortante do Mar do Norte soprava contra os penhascos de Eyemouth, trazendo consigo o cheiro salgado das ondas que se chocavam furiosas contra as rochas. Aquele era um cenário pouco convidativo para férias tranquilas, mas lá estava eu, seguindo os passos de meu inseparável amigo, Hercule Poirot. Ele, como sempre, não parecia se importar com o frio ou a maresia. Caminhava ereto, casaco impecável, gravata perfeitamente ajustada, como se o clima severo fosse incapaz de abalar sua compostura. Tínhamos nos instalado em uma pequena pousada na costa de Berwickshire, e eu me perguntava o que, afinal, nos prendia ali. Poirot dizia que o ar do mar fazia bem ao seu système nerveux, mas eu sabia que não havia descanso que de fato o satisfizesse. Para Poirot, a tranquilidade era sinônimo de tédio, e o tédio, por sua vez, era quase insuportável. Assim, não me surpreendi quando, logo na manhã de nossa segunda estadia, o destino se encarregou de quebrar a rotina com a chegada de uma carta incomum. O estalajadeiro, um jovem de modos tímidos que não sabia pronunciar corretamente o sobrenome do meu amigo e o chamava de Senhor Papagaio, nos trouxe o envelope durante o café. A carta tinha um brasão elegante no topo, 2 leões apoiados em um feixe de cevada e, no canto superior direito, uma leve mancha d'água. Poirot observou cada detalhe com olhos atentos antes mesmo de abri-la. Seus dedos deslizaram pelo papel como se tocassem uma peça rara de porcelana, e um brilho quase infantil acendeu-se em seu olhar. Curioso, mon ami, murmurou ele. Esta carta foi escrita 2 vezes. Veja as marcas da primeira redação, mais ansiosa, mais carregada de emoção. Depois reescrita com maior cuidado. Isto não é simples convite, é súplica. O remetente era Lady Eleanor Cavendish, senhora de Linthill House, uma antiga mansão situada no alto de um penhasco próximo. O texto era breve, mas suficiente para prender a atenção de Poirot. Senhor Poirot, peço sua presença em minha casa com urgência. Há acontecimentos que não ouso relatar por carta. Venha, antes que o passado desperte e reclame em sangue aquilo que lhe foi tomado. Não demorou mais que 1 hora para estarmos a caminho em um carro alugado. A estrada sinuosa se estendia entre campos castigados pelo vento e muros de pedra escurecidos pelo tempo. A cada curva, o mar se abria diante de nós como um gigante cinzento, e ao longe, a silhueta imponente de Linthill House surgia contra o horizonte. A mansão, construída em pedra arenosa, estava coberta de era e marcas do envelhecimento. Suas janelas altas e estreitas lembravam olhos vigilantes, observando em silêncio aqueles que ousavam se aproximar. Quando atravessamos o portão de ferro, notei algo que imediatamente chamou a atenção de Poirot. Os jardins diante da ala leste haviam sido recentemente remexidos. A terra era mais escura, ainda fresca, como se alguém tivesse enterrado ou desenterrado algo às pressas. Um detalhe inquietante em um lugar já marcado por sua atmosfera sombria. A porta principal se abriu antes que pudéssemos bater. Uma mulher de postura rígida nos recebeu, vestida em tons de cinza e prata. Era Lady Eleanor, a anfitriã que pedira auxílio. Seus cabelos, presos em um coque baixo, exibiam fios brancos que não conseguiam disfarçar sua elegância natural. Cumprimentou Poirot com firmeza, mas percebi o tremor quase imperceptível de suas mãos, protegidas por luvas finas de couro, uma delas com um pequeno rasgo no polegar, remendado apressadamente. Monsieur Poirot, disse ela com voz grave. Temi que não viesse. Mas eu vim, madame,
respondeu Poirot, inclinando-se levemente. Sua carta foi convincente e intrigante. Ela nos conduziu para a sala de estar. O ambiente era marcado pelo peso dos anos, paredes cobertas por papel damasco já desbotado, teto alto com vigas escuras e uma lareira que crepitava sem conseguir afastar totalmente a umidade do ar. Sobre a lareira, 4 fotografias em molduras de prata exibiam ancestrais de expressão severa, mas o grande retrato central estava virado contra a parede, como se alguém quisesse ocultá-lo da vista. Após o chá ser servido, embora frio e insípido, Lady Eleanor falou. Retirou da bolsa um bilhete dobrado e o entregou a Poirot. Nele, em letras maiúsculas e firmes, lia-se: A verdade virá à tona. Justiça para Lady Margaret. Você tem 7 dias. Este bilhete foi deixado sob minha porta 3 noites atrás, disse ela. E não foi o primeiro sinal. Sussurros durante a noite, retratos virados para a parede, portas trancadas encontradas abertas ao amanhecer. Na semana passada, uma das criadas foi encontrada desmaiada do lado de fora, com um corte profundo na mão. Há algo nesta casa que não me dá paz. Poirot examinou o bilhete à luz da lareira. Sua expressão se fechou, o bigode se contorceu para cima em um gesto de concentração. Lady Margaret Hume, murmurou ele. O nome ressurge do passado. Diga-me, madame, quem foi essa mulher? Uma ancestral distante, respondeu Lady Eleanor com voz quase quebrada. Morreu em 1751, aqui, nesta mesma casa. Caiu da escadaria principal. Alguns disseram acidente, mas antes de morrer, ela sussurrou. Ele fez isso comigo. O 13º degrau lembra? A menção ao degrau fez Poirot se levantar de imediato. Pediu para ver a escadaria. Seguimos por um corredor amplo até chegarmos ao grande hall. A escada, em carvalho escuro, se erguia imponente até o andar superior. Poirot subiu com passos lentos, contando cada degrau. Quando chegou ao 13º, parou. Ajoelhou-se, passou os dedos pela madeira e franziu o senho. Mon ami, veja isto, disse ele. Este degrau foi substituído. Madeira mais recente, textura diferente. O passado foi encoberto, mas não apagado. Naquele momento, compreendi que estávamos diante de algo muito maior que uma simples superstição ou bilhete ameaçador. O silêncio pesado da casa, o olhar inquieto de Lady Eleanor, o eco distante do mar batendo nas rochas, tudo parecia anunciar que segredos antigos estavam prestes a emergir. Poirot se levantou, ajeitou o sobretudo e olhou para nossa anfitriã com firmeza. Madame, aceite meu conselho. Tranque as portas, mantenha vigilância e não confie em ninguém dentro destas paredes. O passado exige sua voz. E eu, Hercule Poirot, pretendo escutá-la. E assim, sob as sombras da imensa escadaria de Lint Hill House, teve início a investigação que uniria um crime esquecido pelo tempo a uma ameaça muito presente. Poirot permaneceu em silêncio por alguns instantes diante da escadaria, como se cada detalhe da madeira fosse uma peça de quebra-cabeça. Lady Eleanor aguardava com evidente ansiedade e, quando retornamos à sala de estar, ela decidiu revelar o peso da história que a atormentava. Segundo seu relato, Lady Margaret Hume, ancestral da família, havia morrido no século XVIII em circunstâncias suspeitas. A versão oficial dizia que ela caíra da escadaria principal, mas suas últimas palavras foram claras o suficiente para plantar dúvidas. Ele fez isso comigo. O 13º degrau lembra. O episódio ficou marcado como uma tragédia antiga,
mas rumores de que Margaret havia alterado seu testamento na véspera da morte levantaram desconfianças de que sua fortuna teria sido desviada. A questão central era que Margaret possuía vastas terras e propriedades. Originalmente, tudo estava destinado ao irmão, Andrew Hume, mas pouco antes de falecer, ela teria redigido um novo documento, nomeando como herdeira sua protegida, Eliza Grant, uma jovem criada sob sua tutela. Esse testamento, no entanto, desapareceu. Oficialmente, Andrew herdou a propriedade e a linhagem continuou sob o seu nome, mas a dúvida persistiu. Se o Novo Testamento tivesse sido encontrado e validado, a herança seguiria outro caminho, alterando por completo a história da família. Lady Eleanor admitiu que esse ponto era a raiz de suas preocupações. As recentes ameaças recebidas não eram apenas sobre lembranças antigas, mas sobre a possibilidade concreta de que o testamento perdido ainda existisse. E se fosse encontrado, isso poderia invalidar todo o legado atual da família Cavendish, abrindo espaço para outros reivindicarem Linthill House. Poirot escutou cada palavra sem interromper. Apenas inclinava a cabeça levemente, ajustando os bigodes, até que comentou: "Quando uma fortuna é questionada, madame, o passado nunca permanece adormecido. É inevitável que o legado desperte rivalidades." No mesmo dia, Eleanor apresentou Poirot a 2 familiares próximos que haviam chegado à casa para apoiar sua defesa do patrimônio. O primeiro era Charles Home Care, um homem alto, de semblante duro e voz grave. Tinha orgulho de carregar o sobrenome ligado à linhagem Hume e não escondia sua visão de que a propriedade lhe pertencia por direito histórico. Durante a apresentação, ostentava um anel de sinete com o brasão da família, como se fosse prova incontestável de sua posição. O segundo era Clara Drummond, apresentada como secretária e dama de companhia de Eleanor. Jovem, de fala firme e olhos atentos, mostrava interesse peculiar pelos arquivos e relatos antigos. Sempre trazia consigo um medalhão de prata, ao qual parecia apegada. Embora oficialmente fosse apenas funcionária, sua postura denotava laços mais profundos com a história da casa. Foi nesse contexto que Poirot pediu acesso aos documentos antigos guardados na biblioteca e no arquivo da mansão. Ali encontrou genealogias, cartas e livros de registro. Em um dos pergaminhos, identificou uma anotação curiosa: o nome de um suposto filho bastardo de Andrew Hume, registrado na França, mas depois riscado e quase apagado. Isso sugeria que descendentes poderiam existir fora da linhagem oficial. No meio desse material, surgiu um diário do médico da época, Dr. Alastair Forbes. Entre suas anotações estava o relato de que Lady Margaret realmente havia preparado um testamento em favor de Eliza Grant e que havia entregue a ela uma chave de prata como garantia de proteção de certos documentos. O diário também mencionava que Andrew, enfurecido, teria agredido Margaret e tomado a chave sem saber que existia uma cópia escondida. A leitura desse material consolidou para Poirot a convicção de que a disputa pela herança não era apenas uma lenda familiar. Existiam provas de que Margaret tinha a intenção de transferir o patrimônio para outra pessoa, rompendo com a linha de sucessão masculina. Essa mudança, se revelada, poderia desestabilizar completamente a posição de Eleanor e de seus parentes. Durante o jantar naquela noite, Poirot observou atentamente o comportamento dos presentes. Charles falava com naturalidade sobre modernizar a propriedade e explorar os terrenos,
mas suas mãos não paravam de tamborilar na mesa. Clara permanecia em silêncio, mas sua atenção se voltava a cada frase que mencionava herança ou testamento. Já Eleanor tentava manter a compostura, mas o olhar denunciava a apreensão. Quando o assunto veio à tona diretamente, Charles riu de forma desdenhosa. Testamento perdido? Pura invenção para alimentar fantasmas do passado. Se existisse, já teria sido encontrado. Poirot, no entanto, não se deixou levar. Com voz calma, replicou: documentos podem ser escondidos, monsieur. Mas intenções não desaparecem. Lady Margaret pretendia mudar o futuro de Linthill House, e alguém garantiu que ela não tivesse tempo de fazê-lo. Essa fala trouxe silêncio à mesa. Ficava claro que o tema não era apenas especulativo. Mexia com interesses imediatos e ameaçava identidades. No dia seguinte, Poirot solicitou uma inspeção mais detalhada da escadaria. Com sua lupa, analisou o 13º degrau, onde encontrou marcas recentes, como se alguém tivesse raspado a madeira para eliminar evidências. Ele não comentou de imediato, mas guardou em mente que esse detalhe poderia conectar passado e presente. Pouco depois, Clara foi vista examinando os mesmos arquivos nos quais Poirot havia trabalhado. Questionada discretamente, respondeu que estava apenas organizando os papéis para Lady Eleanor. Mas Poirot notou em seu comportamento algo além da simples função de secretária. Ela parecia conhecer de antemão as histórias da casa, como se guardasse memória íntima da injustiça cometida contra Lady Margaret. Em paralelo, surgiu Edward Grant, novo jardineiro contratado. Homem de poucas palavras, carregava sobrenome coincidentemente ligado à protegida de Margaret. Quando indagado por Poirot, revelou que sua avó sempre falava sobre Linthill House e sobre uma herança roubada que um dia seria devolvida. Suas palavras reforçaram a ideia de que os descendentes de Eliza Grant poderiam estar mais próximos do que Eleanor admitia. A cada novo detalhe, a trama da herança se mostrava mais central. O testamento desaparecido não era apenas uma lenda, era a chave para a disputa atual. Eleanor temia perder tudo. Charles se agarrava à suposta legitimidade, Clara demonstrava ter conexões mais profundas, e Edward surgia como peça inesperada, ligado por sangue à linhagem que fora despojada séculos atrás. Para Poirot, estava claro que a herança de Linthill House não era apenas questão de bens materiais. Representava também a memória de uma injustiça antiga, a luta entre verdade e mentira, e o poder que o passado ainda exercia sobre o presente. A cada conversa, confirmava-se que o testamento perdido era mais do que um papel. Era um símbolo de justiça, e todos na casa tinham algo a perder ou a ganhar com a sua revelação. Assim, no coração de Linthill House, o tema da herança se firmava como o eixo central do mistério. O legado de Lady Margaret ainda pulsava, e alguém estava disposto a matar para impedir que a verdade viesse à tona. Na manhã seguinte à nossa chegada, Poirot começou a sua rotina de observações. A cada passo pela mansão, parecia registrar mentalmente detalhes que a maioria ignoraria: marcas no piso, arranhões em móveis, portas mal fechadas. Sua atenção se voltou de imediato para a escadaria central, especialmente para o 13º degrau. Com sua lupa em mãos, examinou a madeira e constatou algo revelador. A peça havia sido substituída em época relativamente recente. A tonalidade era diferente, a textura menos gasta que a dos outros degraus. Mais do que isso, havia um sulco fino na borda,
como se uma ponta metálica tivesse batido com força ali. Poirot não comentou nada em voz alta, mas o brilho em seus olhos denunciava que tinha encontrado uma peça importante do enigma. Enquanto isso, Lady Eleanor conduziu-nos à biblioteca. Entre estantes altas de livros empoeirados e cheiro de cera antiga, revelou que havia encontrado papéis de valor histórico. Entre eles estava um embrulho de folhas amareladas, amarradas com fita preta, pertencentes ao Dr. Alastair Forbes, médico que atendeu Lady Margaret em seus últimos dias. Poirot folheou o diário com extremo cuidado, detendo-se especialmente nas últimas entradas. Ali estava o registro da presença de Andrew Hume, irmão de Margaret, recém-chegado da França, em 1751. O médico descrevia a tensão entre eles, a alteração do testamento em favor de Eliza Grant e a ira do irmão ao se ver deserdado. As anotações confirmavam que Margaret carregava uma chave de prata em torno do pescoço, chave essa que desapareceu no momento de sua morte. O diário revelava ainda que Andrew foi visto naquela noite com sangue nas mãos e que ameaçara a família do médico caso a verdade fosse divulgada. A leitura dessas páginas reforçou o elo entre passado e presente. Não era apenas memória distante, eram fatos registrados por testemunha ocular. Se o testamento não foi apresentado, era porque alguém o escondeu, e se o diário sobreviveu, era porque havia quem desejasse que a verdade fosse descoberta. Após analisar o documento, Poirot se aproximou do mata-borrão sobre a escrivaninha de Eleanor. Ali estavam impressas marcas recentes de palavras escritas e descartadas. Com paciência, ele decifrou fragmentos. Deve ser interrompido e, antes que ela perceba. A revelação deixou clara a existência de uma correspondência atual sobre o mesmo assunto. Alguém dentro da casa escrevia a respeito do testamento perdido e das investigações em andamento, planejando impedir que a verdade viesse à tona. Durante a tarde, o mordomo, Sr. MacLeod, levou-nos a um depósito de arquivos na ala oeste. Era um espaço estreito, de paredes úmidas, repleto de baús e pergaminhos antigos. Ali, Poirot examinou uma árvore genealógica da família Hume. Em um dos ramos encontrou um nome riscado, um filho de Andrew, registrado na França, cuja descendência fora deliberadamente apagada. Ao lado, em tinta diferente, estava a anotação A para EG 1752, possivelmente referindo-se a uma correspondência entre Andrew Hume e Eliza Grant. O mordomo não escondeu o nervosismo quando Poirot lhe perguntou sobre uma chave de prata. Seus dedos instintivamente se moveram em direção ao chaveiro que trazia consigo, onde, de fato, havia uma pequena chave antiga, diferente das demais. Embora tenha negado possuir algo relacionado ao passado, o gesto foi suficiente para despertar a certeza de Poirot. MacLeod conhecia mais do que admitia. Naquela noite, o vento batia forte contra as paredes da mansão. Do quarto, ouvi passos leves ecoando pelo corredor. Ao espiar pela fresta da porta, percebi a sombra de alguém parando justamente no 13º degrau da escadaria. Não havia como negar. A memória daquele ponto específico era constantemente evocada, como se atraísse os vivos da mesma forma que selou o destino de Lady Margaret. No café da manhã seguinte, Poirot revelou ter coletado fragmentos de cera de vela no piso próximo à escada. Alguém andava ali à noite com uma lanterna. Mais do que coincidência, parecia parte de uma busca. O detetive concluiu que o testamento e outros papéis de Margaret poderiam ter sido escondidos dentro da própria estrutura da escada ou em um compartimento secreto ligado a ela.
Pouco depois, Clara, a secretária, procurou Poirot discretamente. Alegou ter sido quase atingida por um candelabro que despencara do teto da ala norte na noite anterior. O incidente parecia acidente, mas Poirot examinou a peça e constatou que os suportes haviam sido propositalmente afrouxados. Clara, ainda abalada, contou que vinha pesquisando cartas antigas de Margaret e que havia encontrado referências a um caminho onde a luz não alcança. Segundo suas palavras, tratava-se de uma escada em espiral esquecida que levava a um antigo sótão. Poirot pediu para ver o local. Ao chegarmos, encontramos poeira acumulada, mas também marcas de pegadas recentes. As escadas de pedra estavam gastas, irregulares e perigosas, mas o detetive não hesitou em subir. No meio do trajeto, encontrou um painel com uma fenda discreta. Com auxílio da chave de prata que Clara carregava em seu medalhão, abriu um compartimento oculto na parede. Dentro repousava uma pequena caixa de madeira. Ao abri-la, Poirot encontrou 2 pacotes, um envolto em oleado, outro em seda. O primeiro continha documentos envelhecidos e um envelope lacrado, escrito pela própria Lady Margaret. Para ser aberto somente se a verdade for enterrada comigo. O segundo pacote continha correspondência entre Margaret e Eliza Grant, além de uma cópia assinada de seu testamento. A leitura trouxe à luz o segredo há muito escondido. Eliza não era apenas pupila, mas filha legítima de Lady Margaret. Assim, a herança não apenas lhe fora concedida por vontade expressa, mas também por direito de sangue. Esse detalhe explicava o esforço desesperado de Andrew em destruir provas, bem como o motivo de descendentes da família Grant ainda reivindicarem a ligação com Linthill House. Foi nesse ponto que Edward, o jardineiro, se aproximou. Sua revelação foi direta. Também era descendente dos Grant e crescera ouvindo histórias sobre a injustiça que roubara sua família. Sua presença na mansão não era coincidência, mas tentativa de se aproximar da verdade. Clara confirmou a ligação, admitindo que ambos vinham investigando juntos havia meses, embora sob disfarce de funções distintas. A memória de Lady Margaret, portanto, não estava morta. Permanecia viva no degrau substituído, nas cartas escondidas, no diário do médico e no sangue que corria nas veias de Clara e Edward. Cada detalhe confirmava que o passado não se apagara, apenas aguardava ser desenterrado. Poirot reuniu os documentos cuidadosamente, colocou-os sobre a mesa e disse em tom grave: "Eis a prova de que a memória não esquece. A verdade, mes amis, resiste ao tempo. O 13º degrau lembra, e agora, todos nós também. Com os documentos de Lady Margaret em mãos, a atmosfera na mansão se tornou mais densa. A herança perdida deixava de ser apenas boato e passava a ser ameaça concreta. Poirot sabia que a revelação abalaria pilares erigidos há séculos e, com isso, a verdade despertaria resistências. O tema central não era somente riqueza, mas orgulho, linhagem e poder. O diário do Dr. Forbes já havia apontado para o ato de traição de Andrew Hume contra a própria irmã. Inconformado em perder o controle sobre Linthill House, ele havia planejado sua morte e, para garantir o encobrimento, espalhou a versão do acidente. Essa mentira, aceita por conveniência, permitiu que seus descendentes usufruíssem do que nunca lhes pertenceu. A primeira traição, portanto, nascera do desejo de manter privilégios à força. No presente, a sombra dessa traição se repetia. Lady Eleanor,
Ao invés de zelar pela justiça da memória de Margaret, buscava manter o silêncio e controlar o curso dos acontecimentos. Seu receio não era apenas perder a mansão, mas ver exposto o fato de que toda a linhagem sustentada pelos Hume havia se erguido sobre fraude. Isso a tornava cúmplice de uma mentira ancestral. Poirot não tardou a confrontar os envolvidos. Chamou Charles, o parente arrogante que se apresentava como herdeiro legítimo, para uma conversa reservada. No salão, diante do fogo brando da lareira, examinou novamente o anel de sinete que ele ostentava. Este anel, monsieur, não é tão antigo quanto deveria. A gravura é recente, feita para simular tradição. Não é herança, é falsificação. Charles, visivelmente incomodado, tentou minimizar a acusação, dizendo que a peça havia sido restaurada. Poirot, contudo, insistiu. A restauração não devolve pátina, não devolve marcas de séculos. Alguém quis sustentar uma aparência de legitimidade. Aparência não é verdade. Esse diálogo deixou claro que Charles não era apenas herdeiro desconfiado, mas parte ativa de um plano para reforçar uma falsa identidade. Sua ligação com Eleanor ficava cada vez mais evidente. Ambos preferiam manter a mentira viva a enfrentar a perda de privilégios. Enquanto isso, Clara e Edward, os descendentes dos Grant, revelavam laços de confiança mútua. Apesar de suas diferenças de postura, Clara mais discreta, Edward mais direto, trabalhavam juntos na busca pelas provas. Eles eram o contraponto da traição. Ao invés de manipular, queriam resgatar a verdade, ainda que isso colocasse suas vidas em risco. O ápice da tensão veio quando Poirot reuniu todos na sala principal para discutir as descobertas. Colocou sobre a mesa os documentos retirados do compartimento secreto e anunciou que o testamento de Margaret sobrevivera ao tempo. O silêncio foi quebrado por um riso nervoso de Charles. Acha que papéis velhos mudam séculos de história? Disse ele. A família Guillaume jamais reconhecerá esse testamento. Poirot respondeu com frieza. A história não é feita de conveniência, monsieur. É feita de fatos. E os fatos mostram que Andrew traiu sua própria irmã e que a linhagem que vocês defendem é sustentada por assassinato e falsificação. Nesse momento, Eleanor tentou intervir, dizendo que a revelação destruiria não apenas nomes, mas também a estabilidade da casa, das pessoas que dela dependiam. Era um apelo de desespero, mas Poirot não se comoveu. A estabilidade que se ergue sobre mentira não é verdadeira, madame. O silêncio também é traição. Com essa afirmação, a dinâmica entre os presentes ficou clara. Eleanor e Charles se mostravam unidos pelo medo de perder tudo. Clara e Edward se mostravam unidos pela determinação em recuperar a herança roubada. O mordomo MacLeod, até então hesitante, começou a se posicionar, admitindo que sua família guardara por gerações a memória do crime, mesmo sem poder agir. A traição, portanto, não se limitava ao ato de Andrew contra Margaret. Era um fio condutor que se prolongava até o presente, com sucessivos pactos de silêncio e manipulações para manter a farsa. O risco de novas traições era real. O candelabro solto que quase matou Clara era a prova de que alguém dentro da casa estava disposto a repetir a violência para calar a verdade. Poirot, em seu estilo característico, não deixou espaço para ilusões. Reuniu novamente todos os envolvidos e falou em tom categórico. Uma família que se ergue sobre traições precisa enfrentar sua história. Alguém nesta casa planejou repetir a crueldade de Andrew. O passado já não é apenas lembrança, tornou-se espelho.
A revelação de que Eleanor havia mantido correspondência secreta sobre como lidar com Clara enfraqueceu sua posição. A tinta registrada no mata-borrão provava que ela discutia estratégias para interromper a investigação. Não precisava confessar em voz alta. As provas falavam por ela. Charles, por sua vez, passou de arrogância a desespero. O anel falso, a falta de documentos comprovando sua linhagem e a dependência de Eleanor o deixaram sem alternativas. Sua postura defensiva indicava medo, mas também intenção de reagir de forma violenta. O bastão que carregava consigo tornou-se objeto de suspeita, pois as marcas nele coincidiam com o sulco encontrado no 13º degrau. O fio narrativo se tornava cada vez mais claro. A história de Linthill House era uma sequência de traições familiares. Margaret havia sido traída por Andrew. Seus descendentes, Clara e Edward, foram privados da herança. E agora, no presente, Eleanor e Charles tentavam repetir o ciclo, traindo a memória da família e atentando contra aqueles que buscavam a verdade. Para Poirot, não restava dúvida de que a resolução do caso dependia de expor essas deslealdades de forma pública e incontestável. A justiça não poderia ser alcançada se os traidores continuassem a comandar Linthill House. Com esse cenário, o próximo passo seria inevitável, um confronto direto em que os laços de sangue não serviriam de escudo e em que cada traição seria revelada diante de todos. A descoberta dos documentos escondidos na escada trouxe à tona algo maior do que uma simples disputa de terras. Não se tratava apenas de herança, era a voz de uma mulher do século XVIII tentando atravessar os séculos para ser ouvida. Lady Margaret Hume, antes de morrer, havia deixado pistas claras para que sua vontade não fosse apagada. O testamento, as cartas, o diário, tudo confirmava que sua intenção era romper com o domínio masculino e garantir que sua filha, Eliza Grant, fosse reconhecida como herdeira. Esse gesto tinha um significado revolucionário. No contexto de sua época, uma mulher desafiando tradições e impondo sua própria vontade era quase impensável. Margaret ousou contrariar o irmão, Andrew, e ousou registrar em documento que sua herança não seguiria o caminho esperado. Pagou com a vida. Sua queda na escadaria não foi apenas crime de ganância, foi crime de silenciamento. No presente, Clara, descendente de Eliza, carregava essa memória sem sequer saber no início toda a extensão de sua ligação. Ao encontrar as cartas e compreender que era herdeira legítima, tornou-se símbolo de continuidade da luta iniciada por Margaret. Diferente da antepassada, não estava sozinha. Tinha Edward ao seu lado e contava com Poirot para decifrar o enigma. Poirot percebeu claramente esse elo. Durante uma reunião com os envolvidos, afirmou: Lady Margaret morreu para garantir que sua voz não fosse apagada. Hoje, mes amis, sua justiça ecoa através de Clara, que representa não apenas sangue, mas também memória. Essas palavras colocaram Clara em posição de destaque. Eleanor, no entanto, reagiu com frieza. Para ela, justiça significava ruína. A revelação de que a mansão não lhe pertencia abalava não apenas seu status, mas também sua identidade. Sua resistência mostrava outro aspecto da presença feminina na história: a luta por manter privilégios herdados, mesmo que enraizados em mentira. Eleanor representava o contraponto de Margaret e Clara. Enquanto uma havia tentado mudar o destino da propriedade para proteger sua filha, a outra buscava preservar a mentira para proteger a si mesma.
Ambas eram mulheres, mas suas escolhas as colocavam em lados opostos da justiça. Poirot não perdeu tempo em destacar essa diferença. Apontou para os documentos sobre a mesa e disse a Eleanor: "A senhora não é vítima, madame. É cúmplice da mentira que Andrew iniciou. Sua posição é sustentada pelo mesmo silêncio que sufocou Lady Margaret." A acusação foi direta e Eleanor não conseguiu negar. Limitou-se a dizer que proteger a casa era sua obrigação, mas Poirot rebateu: "Proteger a casa não significa esconder a verdade. Significa permitir que ela sobreviva." Clara, por sua vez, mostrou coragem inesperada. Em vez de reivindicar imediatamente a propriedade, declarou que queria apenas que a história fosse reconhecida. "Minha família foi apagada por séculos", disse ela. "Se Lindhill House continuar de pé, que seja sobre a verdade, não sobre a mentira." Essas palavras ecoaram como sentença. Mais do que títulos e terras, estava em jogo o reconhecimento de que mulheres como Margaret, Eliza e agora Clara não podiam mais ser relegadas ao esquecimento. O degrau substituído, o retrato virado, o testamento escondido, tudo era prova de que a memória feminina havia sido sistematicamente ocultada. Poirot destacou ainda um detalhe crucial. Lady Margaret não apenas deixou sua herança para a filha. Em suas cartas, defendia ideias avançadas para sua época, como o direito à educação feminina e a importância de se opor a tradições injustas. O crime, portanto, não havia sido apenas contra uma mulher, mas contra a possibilidade de transformação social que ela representava. E foi exatamente essa mesma transformação que Clara encarnava agora. Ao lado de Edward, queria restaurar a casa não como símbolo de privilégios antigos, mas como espaço aberto, justo e transparente. Isso ficaria evidente no futuro, quando suas intenções de criar uma biblioteca e abrir os jardins à comunidade se confirmassem. A posição de Poirot era clara. A justiça não se limitava a punir o culpado. Justiça, nesse caso, significava devolver a Lindhill House o destino que Margaret sonhara. Era restaurar a voz silenciada. Era corrigir um erro histórico. Charles, por outro lado, tentou ridicularizar essa visão. Disse que o passado era apenas passado, que Margaret já estava morta e que ninguém poderia mudar a história. Mas Poirot o interrompeu de imediato. "A história não é pedra, monsieur. É papel. E papéis podem ser escondidos, queimados ou revelados. Hoje, os papéis falam mais alto que suas palavras." A tensão aumentou. Clara permanecia firme, Edward reforçava cada detalhe com convicção. E Eleanor lutava para não admitir a derrota. O ambiente da casa parecia absorver o peso daquele confronto, como se as próprias paredes lembrassem do crime cometido séculos antes. O simbolismo do 13º degrau retornava com força. Para Poirot, aquele ponto não era apenas local de um assassinato, era o marco de um pacto de silêncio que perdurou gerações. Agora, ao ser exposto, tornava-se também o marco de uma justiça finalmente alcançada. No desenrolar dos fatos, ficou evidente que a luta pela herança nunca foi apenas disputa de bens. Foi, desde o início, disputa por reconhecimento. Margaret havia sido apagada por ser mulher e por desafiar tradições. Clara agora restaurava essa memória, também como mulher, trazendo consigo a legitimidade que a linhagem masculina tentara destruir. No entanto, essa vitória não estava garantida. Poirot sabia que Eleanor e Charles ainda tramavam,
temerosos de perder o que acreditavam ser seu por direito. Por isso, alertou Clara e Edward para permanecerem atentos. O perigo ainda rondava Linthill House e o passado, por mais que se revelasse, ainda podia ser repetido. Mas uma certeza já se firmava. A justiça feminina não podia mais ser silenciada. Margaret havia deixado sua mensagem. Clara agora a carregava. E Poirot, com sua lógica implacável, assegurava que ninguém poderia mais negar a verdade. As descobertas de Poirot haviam iluminado o passado, mas também despertado novos perigos no presente. Linthill House parecia repetir sua própria história, como se a tragédia de Lady Margaret estivesse condenada a se renovar em cada geração. O clima dentro da mansão tornou-se ainda mais tenso. A cada noite, passos eram ouvidos na escadaria, portas eram abertas sem explicação e objetos mudavam de lugar. Era impossível ignorar que alguém tentava recriar os mesmos símbolos do crime antigo para intimidar os novos herdeiros. Na manhã seguinte, ao confronto com Eleanor e Charles, Clara foi encontrada desacordada ao pé da escada. Não havia sinais de queda, mas em sua mão estava um bilhete amassado. O degrau já levou uma vida e pode levar outra. O aviso era claro. A história estava se repetindo. Poirot examinou a cena com calma. O corpo de Clara não apresentava fraturas graves, apenas um leve ferimento na cabeça. Concluiu que alguém a havia empurrado, mas de forma calculada para não matá-la imediatamente, e sim para mandar uma mensagem. O objetivo não era só eliminar uma ameaça, mas reforçar a lenda da escada maldita. Edward, tomado pela raiva, acusou Charles de imediato. Dizia que ele havia sido visto rondando o corredor na noite anterior. Charles negou veementemente, alegando que estava em seu quarto e que Eleanor poderia confirmar. O álibi parecia frágil, mas bastava para mantê-lo em pé. Eleanor, por sua vez, não demonstrava surpresa com o ocorrido, apenas reforçava que tudo aquilo não passava de acidentes encenados para manipular os ânimos da casa. Poirot, porém, não se deixou enganar. Declarou diante de todos: o assassino de Lady Margaret usou a escadaria como arma. Hoje, o culpado procura imitar o mesmo método para encobrir sua intenção. Mas a história não se repete por acaso. Repete-se porque alguém a força a repetir. Determinou então que a escadaria fosse trancada durante a noite e que todos se mantivessem em seus quartos. Mas mesmo com precauções, a mansão parecia conspirar contra seus moradores. Na madrugada seguinte, o retrato de Lady Margaret, que havia sido colocado de volta à parede, foi novamente virado. Abaixo dele, no chão, encontrava-se um lenço de renda rasgado. Poirot identificou de imediato que o tecido não era antigo, mas sim de confecção recente, usado por Eleanor em ocasiões formais. O detetive passou a ver cada detalhe como eco do passado. A queda de Margaret, o degrau substituído, o testamento escondido, a chave de prata, tudo tinha equivalência nos incidentes atuais. Eleanor e Charles estavam claramente envolvidos em uma tentativa de reviver o terror, para enfraquecer Clara e Edward, fazendo-os parecer vulneráveis ou incapazes de reivindicar a propriedade. Mas a repetição do passado se tornava ainda mais perigosa. No terceiro dia, Edward encontrou seu quarto revirado. Entre seus pertences havia um punhal antigo, retirado da coleção da sala de armas. A arma estava manchada com sangue de coelho fresco, em evidente tentativa de incriminá-lo. O plano era simples: associar os descendentes dos Grant a atos violentos,
tal como Andrew havia tentado desacreditar Margaret e Eliza no século XVIII. Poirot reuniu todos na biblioteca e falou em tom solene. Cada gesto destes últimos dias não é acaso, é encenação. Alguém nesta casa tenta repetir o crime do passado para preservar a mentira. Mas o tempo nos mostra que repetir a injustiça não a fortalece, apenas a expõe. A partir desse ponto, decidiu intensificar a vigilância. Solicitou a MacLeod, o mordomo, que permanecesse atento a qualquer movimentação suspeita. Pediu também que Clara e Edward mantivessem consigo os documentos originais, para que não fossem novamente escondidos. O risco era claro. Assim como Andrew havia tentado destruir o testamento, os herdeiros atuais da mentira tentariam eliminar qualquer prova que ameaçasse seu domínio. A prova final dessa repetição veio durante um jantar, quando a luz se apagou de repente. No escuro, ouviu-se o som de passos correndo e um estalo forte. Quando as velas foram reacendidas, Edward estava no chão, ferido no ombro por um golpe de bastão. Ao lado dele, caído, estava o mesmo bastão que Charles carregava diariamente. A cena parecia encerrar qualquer dúvida, mas Poirot, sempre atento, não se deixou levar apenas pelas evidências óbvias. Declarou que o golpe havia sido dado com a mão esquerda e Charles era destro. Esse detalhe, aparentemente pequeno, demonstrava que havia manipulação ainda maior em curso. Alguém usava os símbolos do passado, a escada, os retratos, as armas, para criar cortinas de fumaça, mas cometia erros. Mesmo assim, a mensagem era clara. A violência de Andrew estava sendo repetida. O ódio contra Clara e Edward não era diferente do desprezo que Margaret havia enfrentado séculos antes. A ganância e a sede por manter o poder haviam atravessado gerações. Poirot resumiu diante de todos. O crime de Andrew não terminou em 1751. Ele continua vivo em cada um que prefere trair a verdade para manter privilégios. O que vemos hoje é apenas a repetição de um ato covarde. Com essas palavras, a investigação chegava ao ponto de não retorno. A cada passo, a semelhança entre passado e presente se tornava mais evidente. Margaret fora morta por tentar mudar o destino da herança. Clara e Edward agora sofriam ameaças pela mesma razão. E Eleanor, ao defender a mentira, repetia o silêncio cúmplice que perpetuara a injustiça por mais de 2 séculos. O que restava era o confronto final. Poirot sabia que o culpado seria forçado a se revelar, pois já não restava espaço para novas encenações. A história podia ser repetida em símbolos e tentativas, mas não poderia escapar de sua lógica. A escadaria, o degrau, o retrato virado, os bilhetes anônimos, o bastão ensanguentado, tudo apontava para o mesmo fio condutor. A repetição não era coincidência, era plano, e esse plano estava prestes a ser desmascarado diante de todos. A noite que se seguiu parecia pesar sobre Linthill House como uma cortina definitiva. Depois dos ataques a Clara e Edward, Poirot sabia que não havia mais espaço para adiamentos. Reuniu todos no grande salão diante da lareira e posicionou sobre a mesa central os documentos de Lady Margaret, o diário do Dr. Forbes, o testamento recuperado e o bastão ensanguentado. Seu olhar, firme e penetrante, percorreu cada rosto presente. «Mes amis», começou ele em voz pausada, «esta casa tem sido palco de uma tragédia que atravessou séculos. Um crime antigo se repete diante de nós, mas hoje ele encontrará sua resolução. Primeiro, retomou a narrativa histórica. Recordou que Andrew Hume, no século XVIII, traiu a própria irmã,
assassinando-a para impedir que o testamento fosse validado. Esse ato originou uma linhagem sustentada pela mentira e pela ocultação da verdade. Em seguida, apontou como os recentes acontecimentos imitavam passo a passo a antiga tragédia. O uso da escadaria, os bilhetes ameaçadores, os objetos manipulados. Poirot então ergueu o bastão diante de todos. Este instrumento foi usado para ferir Edward. Mas o detalhe que todos ignoraram é que o golpe foi dado com a mão esquerda. Charles, apesar de ser o principal suspeito, é destro. Logo, não poderia ter sido ele. Charles protestou, mas Poirot ergueu a mão para silenciá-lo. Voltou-se para Eleanor. Madame, foi a senhora quem tentou repetir o crime. Seu lenço foi encontrado sob o retrato virado. Seu mata-borrão trazia as palavras sobre impedir Clara, e suas luvas, com o rasgo no polegar, estavam manchadas da mesma cera encontrada no hall. Tudo isso prova que a senhora esteve na escadaria à noite, encenando os passos do passado. Eleanor empalideceu, tentou negar, mas sua voz falhou. Poirot prosseguiu com calma. Não precisava apenas de cúmplices, precisava de símbolos. Por isso, usou o bastão de Charles para incriminá-lo. Por isso, repetiu gestos ligados à memória de Margaret, para dar a impressão de maldição. Mas não há maldição. Há apenas sua escolha consciente de repetir a traição iniciada por Andrew. O silêncio que se seguiu foi cortante. Clara, ainda com curativo na testa, ergueu os olhos marejados. Edward apertou os punhos com indignação. Charles, por sua vez, parecia dividido entre raiva e alívio por não ser apontado diretamente como o agressor. Poirot então reuniu as provas finais. Mostrou o diário de Forbes, onde constava que Margaret deixara 2 chaves de prata. A primeira foi tomada por Andrew, mas a segunda foi guardada junto a Eliza. Essa chave, encontrada no medalhão de Clara, era prova incontestável de descendência e de continuidade da vontade de Margaret. A justiça, mes amis, não é apenas punir os culpados, é restaurar a verdade. E a verdade é que Linthill House pertence à descendência de Lady Margaret, e não aos herdeiros da mentira de Andrew. Eleanor, pressionada, finalmente admitiu. Disse que sua intenção nunca foi matar Clara ou Edward, mas apenas assustá-los, afastá-los da casa. Confessou que temia perder tudo, pois Linthill House era a única herança que conhecia. Eu não podia suportar que tudo fosse tomado por estranhos, disse ela em lágrimas. Poirot respondeu com firmeza. Não são estranhos, madame. São os verdadeiros herdeiros. A senhora é que viveu como hóspede da mentira. Com isso, a máscara caiu. Eleanor não foi mais capaz de sustentar sua postura rígida. Charles, sem provas que o incriminassem diretamente, afastou-se dela, declarando que havia sido manipulado. Mas sua arrogância anterior o deixava igualmente marcado como cúmplice moral. Clara e Edward, então, foram chamados a se pronunciar. Clara afirmou que não desejava vingança, apenas justiça. Disse que a casa poderia continuar a existir como símbolo de reconciliação, não de rivalidade. Edward complementou que pretendia restaurar os jardins e abrir parte da propriedade para a comunidade, para que Linthill House não fosse mais um espaço de medo e silêncio, mas de vida. Poirot, satisfeito com a resolução, resumiu. Lady Margaret queria que sua filha tivesse voz. Hoje, Clara fala em seu nome. A justiça foi restaurada e Linthill House pode finalmente descansar da sombra da repetição. Nos dias que se seguiram, a mansão passou por mudanças. Eleanor foi afastada,
submetida às autoridades por tentativa de agressão e conspiração. Charles deixou o local sem honra nem influência. Clara e Edward assumiram a administração com apoio dos documentos que validavam o testamento. O degrau da escadaria, símbolo da tragédia, foi preservado como memória, mas nunca mais usado como arma. Poirot, antes de partir, caminhou uma última vez pelo hall principal. Tocou o 13º degrau com a ponta da bengala e comentou em voz baixa. O passado sempre deixa marcas, mon ami, mas hoje provamos que ele não precisa se repetir, e com isso despedimo-nos de Linthill House. O vento do mar ainda soprava contra os penhascos, mas a mansão já não parecia amaldiçoada. Parecia, enfim, liberta.